Eita, glória a Deus, aleluia! Mais uma vez aqui, senti hoje fortemente no meu coração de vir falar dessa palavra. Geralmente eu demoro um pouquinho mais para fazer as gravações, mas hoje Deus tocou no meu coração, né, para fazer a obra, porque precisamos ouvir a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem me conhece já sabe, né, que eu gosto de pregar novo Evangelho, Novo Testamento, porque foi assim que Deus me ensinou, né? E hoje eu quero ler aqui de novo em Efésios, cada vez que Deus toca o meu coração para falar da palavra, para ministrar a palavra, porque tem coisas que nós precisamos aprender e ouvir, né? Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Bem interessante essa palavra, bem espiritual. Deus tocou meu coração assim fortemente. Eu estava ali lendo e quando Deus toca o coração para fazer a obra, tem que fazer, né? E vai ser de bom proveito, eu tenho certeza, para todos nós, né? Principalmente para mim que estou aqui primeiro, né? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa! O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eita glória! Para quem crê, né? Para quem tem o nome lá escrito no livro da vida. A gente que lê essas coisas, o nosso coração até arde, né? Umas coisas dessas. Nos lugares celestiais em Cristo. Coisa linda, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. É bem misterioso isso, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. É bem curioso, né? Como ele podia nos abençoar, né? Antes da fundação do mundo, antes da gente ser criado. Só Deus, né? É porque ele já nos conhecia. Ele já tinha lá o projeto dele, né? Ele já tinha tudo escrito, ele já tinha tudo planejado. A nossa história. Quem crê será salvo. Quem crê é quem colocou a palavra aqui, ó, na tábua do coração. E creu verdadeiramente em Cristo. Deus conhece o nosso coração porque Ele que nos criou. E Ele sabe, né? Ele sabe quem é que crê. Ele sabe quem crê. Quem creu, na verdade, né? Quem creu. Porque desde a fundação do mundo, então quem creu de um modo ou de um jeito ou de outro, Deus ele já sabe de todas as coisas, porque ele nos conhece. É maravilhoso isso, né? Eu estava ouvindo ontem não era bem uma pregação, é um programa de televisão que uma mulher, na verdade, uma pessoa perguntou lá pro rapaz, é até engraçado, perguntou para ele qual é o significado daquela pregação de Cristo que ele fez lá em Mateus 8, 21 e 22. Vou até ler.
8, 21 e 22. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite que primeiramente vá sepultar o meu pai. Então Jesus respondeu: porém, disse-lhe: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Como que explica isso? Como que um morto pode sepultar um morto? Aí essa pessoa perguntou para esse pregador, né? Vamos dizer assim, pregador. Como é isso? Como que um morto pode sepultar o seu morto? Se a pessoa é espiritual, ela vai explicar de um modo certo, mas a pessoa enrolou tanto e não respondeu. Aí falou que não era morto, já entrou em outras conversas, mas era morto. O pai dele morreu. E a pessoa que vai sepultar, ou as pessoas que vão sepultar, estão mortas também. Só que Jesus se referiu à morte espiritual. São pessoas que não crê. Pessoas que podem ir lá e falar de Cristo, fazer milagres, fazer o que for, elas vão ver e não vão crer, vão indagar e não vão crer. Então elas estão mortas espirituais. Então não vai adiantar Jesus ir lá e ressuscitar aquele morto, porque ele também não vai acreditar. Incrível, mas é verdade. Como os fariseus viam lá Jesus ressuscitando os mortos e armavam ciladas para matar ele. Esses são os tipos de pessoas que Jesus estava falando. Então deixa que aquele morto vai sepultar o morto espiritualmente falando. Ele não estava falando da carne, aquele morto que ia sepultar, mas ele estava falando espiritualmente falando. É essa a explicação. Deixa que o morto sepulta o outro morto, o morto que morreu mesmo na carne. E estava morto também espiritualmente, porque não cria. Aí vai lá o morto enterrar o morto. É essa a explicação. Aí eu fiquei indignado, porque eu estava esperando ele explicar a verdade. E ele enrolou e não explicou a verdade. Falou que o homem não era morto, que naquela época, não sei o que, começou a enrolar. Se não sabe, né, a verdade, então não inventa. Porque aí entra naquela palavra, um cego guiando o outro cego. Ai meu Deus, precisa... Olha, eu estou pedindo a Deus para me levantar, para que essas pessoas venham ouvir a verdade, né? Em espírito, porque isso é em espírito. Se você não é espiritual, você não consegue ver. Como vai guiar? É uma coisa séria, gente. É uma coisa séria. Tem coisa que é só por Deus. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Jesus Cristo veio fazer nova todas as coisas, como eu tenho falado. Antigo Testamento era unha por unha, dente por dente. Esse era o evangelho que Deus tinha mandado para aquele povo. Essa lei veio por causa das transgressões do povo. Não tinha o sangue do Cordeiro, não tinha o amor, não tinha a paz de Cristo. Cristo veio fazer nova todas as coisas. Então tem uma grande diferença de Antigo Testamento e Novo Testamento. Precisamos tomar muito cuidado com isso. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Para si mesmo, segundo o beneplácito da tua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si
no amado, nos fez agradáveis, quer dizer, se reconciliou com a gente em Cristo Jesus. Porque antes nós éramos desgarrados, não tinha ovelha, quer dizer, não tinha pastor. Antes de Jesus não tinha pastor. Mas depois que Jesus Cristo veio, nós agora temos um pastor. Isso, eu não estou falando de mim, eu estou falando da palavra. Isso é palavra que eu leio. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção. Em quem temos a redenção. Jesus Cristo. Antes, como eu disse, não tínhamos pastor. Pelo seu sangue e remissão de ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Eita glória! Riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Olha isso. Olha isso. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Nós não tinha conhecimento dessas coisas, desses mistérios de Deus. Mas a gente teve agora, depois da vinda de Jesus Cristo, quer dizer, agora não, né? Já tem mais de 2000 anos e ainda tem muita gente que não conhece isso. Esses mistérios que Deus nos descobriu, quer dizer, nos ensinou. Que antes não tiveram, o povo não teve isso. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Olha isso, gente. Olha o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto os que estão no céu, olha isso. Ele é acima de tudo, de tudo. Os que estão no céu, como os que estão na terra. Eita, glória a Deus. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da tua vontade. Eita, glória. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Tem que esperar em Cristo, tem que crer em Cristo, tem que ser batizado em Cristo, ser batizado no Espírito Santo. Esses têm vida com Deus. Esses são os que esperam em Deus para ter uma vida melhor. Muita gente fica perguntando: ah, mas Deus é Deus, por que ele deixa acontecer essas coisas, deixa acontecer isso? Porque Deus ele já falou, Jesus ele já falou, o meu reino não é deste mundo. Ele só veio realmente buscar o povo justamente por causa disso. Só veio aqui libertar quem crê, para ir viver com ele lá uma vida de paz, de verdade, para que vocês ou nós não vemos mais essas coisas que acontece aqui. É porque esse reino não é dele, esse reino não é dele. O maligno jaz nesse lugar, o trono do maligno. O trono significa reinado. É ele que reina. E é por isso que a gente vê todas essas coisas. E Jesus veio nos dar a oportunidade de ver todas essas bondades, essa paz,
esse amor com Ele, mas só vai subir quem crê, quem estiver em Cristo Jesus. Quem for batizado, como eu falei, ele veio salvar, ele veio buscar a igreja que antes tinha perdido. Olha isso. Como o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Gente, precisa pregar a verdade para encher a botija do povo, para o povo não desistir. Quem conhece Jesus, quem tem temor a Deus, quem põe a palavra na tábua do coração, muito dificilmente desiste. E volta a fazer o que o mundo faz. Se prostituir, a beber, a fumar. Aliás, quem está dentro da igreja, que continua fazendo essas coisas, ainda não conheceu a verdade. Está dentro da igreja, ouve tanta coisa e não ouve a verdade. Sai com a botija vazia. Como vai se converter? Não tem jeito. Aí acaba com as provações, como a gente vê aqui na palavra, com as provações, né? Acaba desistindo. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que é Jesus Cristo, que nos mandou o Espírito Santo. Essa é a palavra da salvação, que Paulo diz aqui. Palavra da salvação. Palavra da verdade, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção das possessões de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé entre vós, que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito da sabedoria e da revelação. Paulo já estava aqui, orando há 2000 anos por nós, para que ele nos dê, então, Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e de revelação. Mas é revelação na palavra. O povo quer adivinhar a vida dos outros lá na rua, lá fora, né, que eu digo. É na revelação. Na revelação da sabedoria, revelação do Espírito. A gente tem que tomar bastante cuidado com esses espíritos adivinhão. Se é um espírito que prega a verdade, que prega essas coisas que a gente tem visto aqui, é uma coisa. Agora, se a pessoa está lá só adivinhando a vida dos outros, não fala a verdade, o povo sai vazio. São espíritos malignos para enganar o povo e eles continuar indo atrás disso, em busca de coisas que não enchem. Nós precisamos de revelação da palavra e do Espírito.
para a gente sair com a botija cheia, para que no dia do Senhor a gente esteja separados, né? Para vida. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual há sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. As riquezas são a sabedoria, a revelação do Espírito Santo. A revelação da nossa vida, do que a gente é, do que a gente vai ser, do que a gente foi, não importa. O que importa é nosso conhecimento, é o conhecimento da palavra, da verdade, ao qual a gente deve buscar no Espírito Santo. Paulo repreendeu uma mulher que fazia isso. Ficava lá revelando a vida, falando da vida de todo mundo, adivinhando, mas era espírito maligno. Irmão, a coisa é séria. Se a gente não tiver discernimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente é enganado. Porque a astúcia do diabo é muito grande. E ele trabalha dentro da igreja também, principalmente. Porque ele quer desviar o povo. Aí o povo não tem discernimento, vai ficar atrás disso. Fica atrás de revelação, essas coisas que não enche a botija, que não salva. O qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à direita nos céus. Eita, esse é o Deus que devemos crer, porque Ele vive, né? E Ele está lá para interceder por nós. Agora tem gente que fica atrás de santos por aí, mas quem vive é Jesus. Quem tem a vida eterna, ele entra, intercede por nós junto a Deus. Mas ainda, um homem, né, um santo, seja lá quem for, não tem esse poder. Quando a gente for transformado, quando a igreja receber vida com Deus e for transformado, alguns de nós vamos ter sim esse mérito de conhecer Deus, porque Jesus já falou isso na palavra. Mas nem todos. Mas quem intercede por nós é o Espírito Santo. Não tem homem que faz isso, não tem santo que pode fazer isso. É só o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra. Acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Olha outro mistério aí. Vou até ler de novo aqui o 19, para a gente conseguir entender melhor aqui. No qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder,
que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, e pondo à direita de Deus nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio de todo nome que se nomeia, não somente nesse século, mas também no vindouro. Olha o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, acima de tudo. Depois do Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, o Deus de quem crê em Jesus Cristo, eu digo, depois desse Deus é Jesus. Jesus é o que domina sobre tudo e todos. É assim que ele intercede por nós lá no céu. Né? Acima de tudo. Nos séculos, mas não só nesse século, mas também no vindouro. Olha o mistério aí. Se Paulo escreveu isso daqui há 2000 anos atrás, e a gente for ver carnalmente só, então esse século já passou. Mas se a gente for ver pelo lado espiritual, o século vindouro é no Nova Jerusalém. Esse é o século. Na Nova Jerusalém. No século vindouro, ele ainda vai dominar sobre tudo. Esse é o que está escrito aqui na palavra. Não é só 100 anos, mas é um século. Né? Aqui, o nascer do sol até o poente, quer dizer, desde o princípio até o fim do mundo, é um século. É isso que eu quero explicar aqui. É isso que Paulo está falando aqui. Aí depois o outro século é quando Jesus estiver reinando. Não só nesse que ele já está dominando, ele já tem domínio. Mas só que há uma hierarquia. Ainda o mal, né? O mal ainda está sentado no trono. Por causa da hierarquia. Tudo tem o seu tempo. Mas só que acima disso, Jesus já reina. Porque ele já ressuscitou. Então só esperando então que tudo seja colocado por escabelo dos seus pés. Aí depois que tudo for colocado, ele vem, leva a igreja e vai reinar. Quem tiver com ele reina. Ele sujeitou todas as coisas a seus pés. Eita glória! E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Olha isso. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Eita glória! Isso é palavra, né? Isso é palavra. Cumpre tudo em todos. Então, todos que estão debaixo do céu vai ser dominado, já é dominado, mas vai ser mais dominado quando ele se assentar no trono, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Eita, não há um justo sequer, né? Não há um justo sequer. Todos nós pecamos, todos nós erramos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quem está em Cristo Jesus já está vivo com Jesus Cristo, por fé, né? Pela fé. Mas quem não creu, quem não foi batizado, quem não recebeu ainda o Espírito Santo, ainda está morto, espiritualmente falando. Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o principado das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha aqui, vou até ler de novo. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Antes da gente conhecer Jesus, antes da gente ser batizado no Espírito Santo, a gente andava segundo o curso deste mundo.
segundo o príncipe da potestade do ar. Olha isso, gente. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. É por isso que a gente anda no desejo da carne, porque o príncipe da potestade do ar, que é o mal, opera. Ele tem poder sobre quem não é filho. Então ele manda e a gente faz, sem perceber. Olha a seriedade disso. Ele domina. Ele tem o domínio sobre a nossa vida, sobre a nossa mente. Por isso a gente deve ser batizado no Espírito Santo. Quando a gente é batizado no Espírito Santo, ele perde esse domínio sobre nós. Que a gente está andando em oração, andando nos mandamentos, não se prostituindo, não mentindo, claro. Aí ele perde o domínio. E é isso que ele quer fazer. Ele quer nos tirar o Espírito Santo para ele dominar. Para ele ter a gente para ele. É sério a coisa, gente. Opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira. Por natureza. Olha onde a gente foi criado. Olha onde a gente foi criado. Então a gente, por natureza, andávamos desgarrados, sem pastor. Até que Jesus veio fazer nova todas as coisas. Quem crê, agora tem um pastor. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também eu é. Oh, glória! Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos espiritualmente, como eu já falei, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela fé em Jesus Cristo, já somos salvos. O diabo já não tem mais direito, não tem poder sobre nós. Embora o trabalho dele é nos tirar da presença de Deus. E precisamos então o quê? Orar, vigiar. Porque as astutas é terrível. Por isso Paulo fala para a gente nos revestir, né, de toda armadura, porque é em cima desses, é em cima da igreja de Cristo que ele vem trabalhar, e ele não desiste, mas ele faz muita gente desistir, como a gente tem visto, né? Andando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é pela fé, isso é para quem crê. É por isso que ele fala, nos fez assentar nos lugares celestiais. É para quem crê, né? Para quem está em Cristo Jesus. Nós já somos salvos, mesmo estando aqui. O Espírito Santo nos protege, nos guarda. A gente anda como uma luz, já salvos. É lindo isso, é maravilhoso isso, é muito lindo, né? Para mostrar nos séculos vindouros, como já falei, nos séculos, quando ele estiver reinando lá na Nova Jerusalém,
para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, ou pela fé, né? Não é para qualquer um. A fé não é para qualquer um. É para quem Deus chamou, é para quem Deus escolheu. Por isso que a gente vê muita gente desistindo, né? Principalmente hoje em dia, né? Que não tem palavra na igreja. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, porque Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Então Ele dá esse dom para quem é filho. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a fé não vem das obras. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Para que andássemos nela. Eita glória! Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Né? A circuncisão, então, antigamente, no Antigo Testamento, era feita pela mão dos homens. Mas agora, pela fé, feita pelas mãos do espiritual, do que é verdade. Por isso Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente precisa então separar essas duas coisas, como eu já tenho falado aqui. Por isso a gente, vou falar de novo, por isso a gente não vê os discípulos pregando as fábulas do passado, vamos dizer assim. Né? Que naquele tempo estava sem Cristo. Naquele tempo, quando a gente não conhecia o Evangelho, quando a gente não estava convertido, então a gente estava sem Cristo. No Antigo Testamento tinha Cristo? Tinha, mas meio que por parábolas, vamos dizer assim. Né? Era por profecias. Mas agora temos Cristo. Agora temos a verdade. Que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Israel lá de cima. Israel espiritual, não é Israel daqui. E estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso é sério. Sem Deus no mundo. É isso. Quem é Deus então? É Jesus Cristo. Por isso que eu falo, Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Por isso ele fala essas coisas. Antes não tinha pastor. É bem bom que eu venho frisar bem essas coisas para abrir o entendimento das pessoas. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe ou mortos espiritualmente, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Quer dizer, agora está vivo. Agora tem vida com Cristo. Isso é, se não desfalecer, né? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Gente, presta atenção nisso.
As leis do mandamento. Quais são as leis do mandamento? Antigo Testamento. Por isso que eu falo, tem que tomar bastante cuidado quando vai pregar Antigo Testamento. Tem que conhecer a palavra para usar como âncora, como eu já falei. Que consistia em ordenanças. Eita glória! Então, a lei do mandamento consistia em ordenanças. Por quê? Porque foi feito por causa das transgressões dos homens, até que viesse Jesus para fazer novas todas as coisas, que agora é pelo sangue do Cordeiro, pela fé, pela graça. Para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo-se a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Matando com ele as inimizades. Antigamente, como eu já falei, era olho por olho, dente por dente. Pegava lá, pecando, pegava a mulher adulterando, saindo com outra pessoa, né? Casada, saindo com outra pessoa, se prostituindo, era apedrejada até a morte. Estevão, como eu já tenho falado aqui, também foi apedrejado até a morte. Por quê? Por causa da palavra. Por causa da verdade, não creram. Era uma fé meio cega, quer dizer, inteiramente cega. Era uma lei que não podia salvar, ela veio provisória, isso é palavra. Mas agora temos Cristo Jesus. Né? Agora é amor, é amizade, é paz. Não é mais inimizade como era no Antigo Testamento, na lei, nas obras da lei. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe ou mortos, e aos que está perto. Porque por ele também temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Por Jesus Cristo temos acesso a Deus, ao Pai Todo-Poderoso. Então agora não precisa mais do pastor orar por mim. É bom que ore, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Meter o joelho no chão e orar. Não é só ficar mendigando oração para os outros. Se a gente não fizer a nossa parte, não tem como ninguém fazer, né? Cada um tem que demonstrar a tua fé. É individual a fé. Por isso que fala que a fé é individual. Então a gente tem que fazer a nossa parte, mostrar essa fé para Deus. Como a gente mostra a fé para Deus? Primeira coisa, se batizando. Aí a gente vai demonstrar a nossa fé. A gente creu, então a gente vai se batizar. Aí depois a gente vai ler, a gente vai querer conhecer Jesus. Tudo isso é demonstração de fé. Mas se a gente for só na igreja, a gente não ora, a gente fica só pedindo oração para os outros. Não faz a parte. E aí como vai ser salvo? Não lê, não tem conhecimento, não tem espírito. Mesmo que for batizado nas águas. Se não fizer a parte, não recebe o Espírito. Se não recebe o Espírito, não recebe vida. É séria a coisa. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Quem quer, né? Quem quer entrar no reino do céu, sair desse mundo aqui. Porque ninguém tem força para isso. O único que saiu daqui com o poder da glória, da força do seu próprio braço foi Jesus. Por quê? Porque ele é santo, imaculado, sem mancha. Nós somos pecadores, nós necessitamos de Jesus Cristo porque ele é a única porta. Assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Eita glória!
Já pensou? A gente receber esse título, que maravilha! O dia que a gente saber disso, né? Basta que a gente faça essas coisas, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Quem tropeça nessa pedra, cai. Quem não crê, cai. Por isso ele é a principal pedra da esquina. Né? Essa é a pedra que Deus colocou para que a gente venha crer, mas quem não crê é a principal pedra da esquina para destruição. Quem crê, para salvação. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Para a morada de Deus no Espírito. Então tem que ter o Espírito, é no Espírito. Né? Paulo já falou disso daqui. Quem não tem o Espírito ainda não tem vida com Deus. É só a gente ler a palavra que a gente vai achar. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Se é, né, que ouviste a dispensação, ou a palavra da fé, ou melhor, quem colocou no coração, quem creu, quem recebeu o Espírito, como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podereis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo. Eita, quer dizer, do mistério, estou trocando aqui, do mistério de Cristo. Olha o conhecimento, né? Olha o Espírito Santo que fez na vida de Paulo. Quando tem revelação, quando tem Espírito, aí a gente vê essas coisas. Mas se a gente não vê essas palavras, então, irmão, abre o olho. Abre o olho. Porque nós precisamos receber instruções de quem tem Espírito. Nós precisamos receber instrução de quem é de Deus. Hoje está complicado, né? Hoje está complicado. O qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens. Olha isso, gente. No outro século não foi manifestado aos filhos dos homens. Agora Paulo está falando dos séculos passados, nosso aqui. Né? Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos e apóstolos e profetas. Então a gente tem que dar muito valor a isso. Muito valor a isso. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Os gentios, os que vêm a crer, né? Então, nós éramos gentios, mas quando a gente crê, a gente passa a ser filho. A saber que os gentios são co-herdeiros, né? De um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. Ministro do Evangelho de Cristo, ministro do Novo Testamento. Como eu disse já, antes não tínhamos pastor, estávamos desgarrados, agora temos pastor. E Paulo foi ministro do pastor, do novo, do que Deus fez nova, todas as coisas.
A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Quer mais prova de que eu estou falando? Que em Paulo foi manifesto essas coisas, e não antes. No Antigo Testamento não se revelou essas coisas. E demonstrar a todo qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Olha isso. Desde os séculos esteve oculto, mas foi revelado agora, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora nós estamos em Cristo. Então agora nós somos discípulos de Cristo. Precisamos então ouvir as coisas de Cristo. As fábulas do passado não importa mais. Não enche botija, não salva. Isso é palavra, eu não estou falando de mim, estou falando do que está escrito aqui. Que Paulo escreve na palavra. Lá em Gálatas está escrito isso, Romanos está escrito isso. Efésios estou lendo agora, né? E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados. Eita glória! E potestades no céu. Olha isso, gente. Principados e potestades no céu. Vê que é brincadeira isso. Então tudo isso foi feito e agora eles sabem que Cristo é o único Senhor e Salvador. Eles tremem e temem. Lembra lá daquele... quando Jesus chegou lá naquela cidade, que eu não me lembro o nome agora, que tinha aquele demônio, que tinha mais de 2.000 demônios? Vieste me atormentar agora, nos atormentar agora, antes do tempo, eles falaram. Olha o medo que eles têm. Porque conhece o poder de Deus. Né? Conhece o poder de Deus. E segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Eita! Toda a família no céu e na terra. Olha que coisa linda, né? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para a gente se converter verdadeiramente, né? No homem interior, o homem exterior, o velho já morreu. Então agora a gente precisa vigiar, né? Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando enraigados e fundados em amor. Eita glória! Jesus Cristo é amor. Então nós precisamos estar fundados em Cristo Jesus. Em amor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de tudo isso. Eita glória!
Quando o homem souber, quando o homem pôr isso no coração e aprender e saber quais são as profundidades, a largura, o comprimento, qual é a importância dessa vida para com Deus, aí se converte. Aí deixa vício, né? Deixa tudo que é ruim e vai querer viver uma vida de santidade com Cristo Jesus. Mas enquanto não tem esse conhecimento, é difícil. Pela força do próprio braço, é difícil. Mas em Jesus tudo nós pode, tudo nós podemos. Fazer um propósito com Cristo, né? Porque é Ele que vai nos ajudar, não é a nossa força. Deixar de fumar, deixar de beber, deixar de fazer um monte de coisas, isso é com Cristo, são propósitos que a gente faz com Cristo, para Ele nos libertar, para o Espírito Santo nos libertar. Ele trabalha na vida também, é claro, de quem ainda não tem a vida para com Deus. Bem, eu sei disso. Quantas vezes Deus me livrou de morte. E eu nem conhecia Jesus, estava longe. Era moleque, estava aí pelo mundo, mas eu sei muitas vezes quantas vezes Ele me livrou. Muitas vezes Ele me livrou, muitas. Eu dei muito trabalho para agora estar aqui, ó, pregando a palavra de Deus. Mas Deus bem sabia, né, o que Ele queria comigo. E por isso Ele livrou. Então Ele conhece cada um. Ele livra, Ele trabalha na vida. Então se a gente faz um propósito pedindo para Deus, Ele aceita o propósito. Ele nos ajuda, Ele nos liberta. Mas primeiro precisa estar aqui no coração. Nós precisamos querer. Né? Na palavra eu só conheci que Jesus foi até ele porque ele também não tinha condição de andar. Né? Foi para aquele coxo que estava lá há 38 anos. Pode ter mais alguns, né? Mas eu lembro desse. Que Jesus chegou e perguntou se ele queria ser curado. Mas de resto, né? Todos corriam atrás de Cristo, como aquela mulher do fluxo de sangue. Se eu ao menos tocar nas vestes deles, eu serei curado. Então imagina o sacrifício que ela teve que fazer para tocar nas vestes de Jesus. E é isso que nós precisamos fazer, né? Demonstrar essa fé. Hoje nós não temos mais Jesus aqui em carne andando, mas nós podemos demonstrar fé, né? Em oração, em santificação, em outras coisas mais, né? Poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, eita glória, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. Se a gente consegue andar nos caminhos de Deus, Ele pode fazer muito mais na nossa vida do que aquilo que a gente quer, pensa, tudo. Ele que dirige, Ele que guia, Ele que faz. Mas nós precisamos estar em Cristo Jesus. Aí Ele faz. Né? Esse a glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Demorou um pouquinho mais, é a vontade de Deus que eu fizesse essa palavra, que eu lesse essa palavra, né? Quem é espiritual chega até aqui e eu agradeço, né? Não vou ficar tomando mais tempo, porque já passou bem a hora. Mas quem puder ajudar a fazer a obra, compartilhar, nem precisa falar, né, gente? Porque uma palavra dessa que Jesus, né, nos trouxe aqui, precisamos então fazer a obra, né? Compartilhar, mandar para as pessoas. E assim eu agradeço em nome de Jesus.